Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Eu postei uma foto que fiz num Santo Antônio, aqui de casa, no Instagram. E muita festa hoje em Lisboa, né? É o padroeiro de Lisboa, onde ele nasceu. E morreu em Pádua, é conhecido como Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Morreu em Pádua em 1231, mais ou menos. Ele não tinha chegado aos 40 anos. Eu estive lá na Basílica e vi os restos mortais de Santo Antônio. Mas Lisboa hoje é grande festa. Santo casamenteiro. Dizem que ele ajudava as mulheres pobres que iam casar a fazer o enxoval para o casamento. E num dia como hoje começou oficialmente, em 1990, a derrubada do Muro de Berlim, que foi erguido em 1961, para evitar que os alemães fugissem do regime comunista. 1961, durou quase 30 anos esse muro. Tiveram que fazer um muro. Eu estive lá numa espécie de andaime em que a gente olhava por cima do muro, acompanhado de um amigo meu, deputado do Partido Socialista, Cândido Norberto, também colega de rádio. E eu lembro que subimos, a gente olhava para trás e via Berlim toda colorida, andando, agitada, dinâmica, e lá na frente, depois do muro, aquela coisa cinzenta, triste, né? Meio parada. Eu lembro que disse: ô Cândido, e aí? Regime socialista é o melhor? Aí ele me olhou e disse: cala a boca. Né? É isso, né? Isso que faz a Venezuela se derreter e o sistema esquerdista lá da Argentina também se derreter. Para a gente pensar, né? Para a gente pensar. Então, se inscreva se ainda não fez isso e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, aos assuntos de hoje. Bom, primeiro assunto de hoje, eu queria registrar que eu acho que o nosso presidente da República do Brasil nunca teve a curiosidade de ler Maquiavel, de ler O Príncipe, né? Porque ele faz exatamente o contrário do que Maquiavel recomenda ao príncipe, que o príncipe faça. É um grande pensador político, o Nicolau Maquiavel, ou Niccolò Maquiavello. Está fazendo o contrário, sabe, no caso da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. Já vem o desgaste há uns 5 dias, e ele vai se desgastando junto aos partidos que supostamente lhe dariam apoio, no caso, União Brasil. Isso já aconteceu com o carro popular, que foi aquele desgaste, né? O desgaste de dizer que de brigar com o agro, né? Que, aliás, ano que vem a gente pode ter surpresa ruim, né? E essas histórias aí do arcabouço que decide, não decide, e vai se desgastando, né? Para acabar com a privatização da Eletrobras, tirar a autonomia do Banco Central, obrigar o Banco Central a baixar juro, essas coisas que não se resolvem, mas que provocam desgaste, e muito desgaste. E agora está se desgastando. Agora a ministra foi o marido, prefeito de Belford Roxo, foi com ela falar com Lula e pronto, ela continua ministra, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Que falta de amor próprio, né? Que coisa importante é ser secretário e ajudante do presidente da República, em vez de representar os seus eleitores, que é uma coisa nobilíssima, né? Mas é assim que pensa a cabeça política. Aí o Elmar Nascimento, que é líder da União Brasil, que é o partido do qual ela se desfiliou,
diz que ela não representa mais o partido, que deve ser cota particular do Lula. Só que o partido tem 59 deputados federais e 50 podem deixar o governo correr sozinho e não votar mais no governo, enquanto não for atendido. E o que o partido quer é que o deputado lá do Pará, que foi eleito para ser deputado, né, vire ministro do turismo. Deve ser um grande conhecedor do turismo, deve ter viajado para todos os países do mundo, né? Deve ter estudado o turismo no Japão, no interior do Japão, na China, na muralha da China, lá no exército de terracota, deve ter visto como Singapura trata o turista, Hong Kong, as viagens para o Outback australiano, o Pantanal da Austrália, as maravilhas da Nova Zelândia, deve conhecer tudo isso. Quer ser ministro do turismo, né? Para planejar, deve conhecer tudo do Chile, as regiões vinícolas do norte, de Salta, de Mendoza, do Vale do Uco, deve saber tudo, né? A Aconcagua ali atraindo gente, né? Eu acabei de falar, em Mendoza já é a Argentina do outro lado do Aconcagua, né? Do lado de cá do Aconcagua. Como é que o Panamá explora o canal do Panamá para o turismo no Caribe, né? Os americanos atraindo com shows, com Nova York, com São Francisco, com Chicago, aquela cidade maravilhosa na frente dos lagos, deve saber tudo, né? Para ser ministro do turismo, deve saber que a Torre Eiffel, um único monumento de Paris, tem mais turista anualmente que o Brasil inteiro. E deve ter algum motivo para isso e tem que resolver o motivo, que é falta de segurança, falta de informação, falta de limpeza, né? Com todas as belezas naturais que temos no Pantanal, Foz do Iguaçu, Nordeste, Lençóis Maranhenses, né? A Amazônia, as praias, meu Deus, né? É tanta coisa que nós temos para explorar. Deve saber tudo isso. O deputado Celso Sabino, né? Que é o candidato do União Brasil. Mas o desgaste vai persistir. Não leu Maquiavel. Bom, vocês sabiam que o José Raina Júnior, o invasor lá do Pontal do Paranapanema, foi solto ontem? Pois é, ele estava preso por extorsão, né? Uma espécie de chantagem. Hoje foi mostrado na CPI do MST, das invasões, o que uma comissão de deputados da CPI foi lá e constatou ontem, né? Condições subhumanas de pessoas que são usadas como massa de manobra, armazéns onde guardam máquinas sequestradas, depois cobram 25 mil, 50 mil para devolver a máquina, né? Uma plantação de milho grande, parece que houve pedido de 2 milhões para não invadir, né? Ou invade e depois pede dinheiro para sair, isso é extorsão, por isso ele foi preso, né? Foi solto. Mas, enfim, está tudo isso lá na CPI do MST. Aliás, hoje eu almocei com um grupo bem grande, de pessoas que são vítimas de autoritarismo, vamos dizer assim. Gente que estão há 25 anos, 30 anos plantando, criando, no sul do Pará, e de repente, vocês vão embora daqui, né? São, inclusive, tratadas maltratadas, né? E vieram se queixar. Estão procurando comissão de direitos humanos, né? A comissão das ONGs, da Amazônia, né? Porque todo poder para as ONGs e menos poder para os brasileiros que estão trabalhando, sobrevivendo na Amazônia, né? O presidente Lula hoje disse numa transmissão, numa entrevista, que o INCRA vai fornecer para ele as terras improdutivas para fazer reforma agrária. Segundo eu ouvi do Chico Graziano, não existe mais terra produtiva que não esteja produzindo. Ou seja, a terra improdutiva que está lá é porque não adianta mesmo, não dá nada, né? Bom,
Eu falei em CPI, né? A CPMI do 8 de janeiro deu 20-11 hoje, em que os governistas tiveram 20 votos e não deixaram convocar praticamente ninguém que a oposição queria convocar. Mas convocaram o chefe de ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, e o ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que já cumpriu pena, né? Passou um tempão enorme, como se tivesse cometido já um crime antes de ser condenado, né? É um negócio incrível. Não conseguiram convocar nem o general G. Dias, que estava lá circulando, as imagens mostrando, não conseguiram, os governistas não deixaram, 20-11. Né? Queriam um fotógrafo da Reuters que estava lá fotografando, parecia que estava assistindo a um espetáculo, também não conseguiram convocar, saber como é que ele entrou, o que ele estava fazendo lá, porque né, se estava preparando cenários e tal, não conseguiram. Né? Não conseguiram, longe de conseguir, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, parece que não vou investigar nada, né? O presidente da CPI foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes para saber se Alexandre de Moraes poderia liberar o que está sob documentos, sob sigilo, né? Não sei o que aconteceu. Bom, e a polícia entrou na Anvisa e prendeu um assessor especial da presidência da Anvisa, cargo comissionado. O nome dele é Paulo César Nascimento da Silva. Prendeu ontem. E não se sabe a razão da prisão. Nem a Anvisa sabe, mas já tirou a comissão dele. Foi a divisão da polícia do Distrito Federal e ordem de um juiz do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E foi a divisão de capturas interestaduais. Talvez seja um pedido de outro estado. Né? E, por fim, um registro, meus amigos lá deixei muitos amigos em Lisboa, me contam que o deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-deputado e ex-ministro Onyx Lorenzoni fizeram sucesso no segundo seminário da direita, lá em Portugal. Ele me disse que, esse meu amigo me disse que ficou muito bem impressionado pelo uma coisa assim emocional, a paixão de Onyx pelo Brasil no discurso, né? E o equilíbrio de Eduardo Bolsonaro ao falar sobre as condições atuais do Brasil, né? E os caminhos para onde o Brasil está indo, né? Destacou muito a sobriedade de Eduardo Bolsonaro. Né? Eles tiveram esse seminário para estudar os rumos dos governos de esquerda, né, e que atitudes tomar para preservar os países de um desastre como o da Venezuela ou da Argentina. De Brasília, Alexandre Garcia.